eu sou Rê Fonseca e você está no Diário Viva Mais, um programa do canal digital do Diário TV. Aqui no Viva Mais é um programa que foi pensado no seu bem-estar. Iremos trazer assuntos relevantes à sua qualidade de vida, baseados na tríade que eu considero importante: corpo, mente e alma. O objetivo do Viva Mais é ajudar você a ter mais vida. E você pode fazer parte desse programa também. Escreva para mim contando a sua história de superação de alguma doença, algum trauma ou como a fé mudou a sua vida. Inspire outras pessoas a buscar ajuda como você buscou, assim como eu fiz. Esse programa nasceu da minha necessidade de alertar mulheres sobre uma doença da qual eu sou portadora e é pouco conhecida. Eu carreguei essa doença por mais de 20 anos sem saber tratar. Então, o objetivo deste programa, do Viva Mais, é fazer com que você inspire outras pessoas a também buscar a solução para os problemas que elas estão enfrentando, seja ela de saúde, seja ela mental ou seja ela espiritual. Então eu conto com você. Aproveita, curte esse canal, curte o canal Diário TV no YouTube, se inscreva lá no canal, ativa, sabe o quê? O sininho, assim você saberá sempre quando um novo conteúdo for adicionado a este canal. Fique ligado. Faça você também parte dessa comunidade do Diário do Rio Claro, que é jornal, que é digital, que é TV e está sempre com você. Olá, novamente! Estamos aqui agora para falar de um assunto que eu acho que você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu, alguém perto de você já ouviu, tenho certeza. Chama-se constelação familiar. Se você der um Google ali, ele vai trazer para você assim: constelação familiar é uma terapia alternativa desenvolvida pelo psicoterapeuta Bert Hellinger, que tem como objetivo facilitar o entendimento de transtornos psicológicos, especialmente aqueles que podem estar sendo estimulados pela dinâmica das relações familiares ou de relacionamentos. Para falar sobre esse assunto, obviamente, eu trouxe uma especialista, porque, né, eu não posso falar sobre algo que eu, quer dizer, eu conheço, mas não conheço tão a fundo quanto ela. Cássia Bortolozzi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rê. Conhece um pouquinho, sim. Já passou por algumas dinâmicas? Já. Né, É. eu já participei muitas vezes como peça, já fui também, já constelei, né, mas muitas pessoas ainda se perguntam, né, O que de é? onde vem, Como o que é isso, funciona? como se reproduz, não se reproduz, reproduz, mas não, né, mas tem a ver, né, com a nossa família, né, justamente isso, né, Também. A constelação familiar, a familiar. gente realmente vai adentrar mais profundamente nas dinâmicas familiares, não apenas a família pai e mãe, é a família de origem como um todo, né? Trazendo os antepassados, que é muito bonito quando a gente realmente para um pouco e olha o que veio antes de nós. Podemos perceber numa curto espaço de tempo, em menos de 100 anos aí, no mínimo 14 pessoas precisaram se relacionar para que aqui nós Para que a gente chegasse estivéssemos. até aqui. Aí eu fui fazendo as contas agora, quando eu fui pensando. Até os nossos Hum, bisavós, né? Tô indo até a quarta geração. aham. E é bonito quando a gente olha isso, que imagina se um deles, qualquer um deles ali, resolvesse simplesmente falar, não, não quero ter filhos, não, não vou me relacionar, não quero ter filhos, não vou me casar. E aí? Não Eu- estaríamos aqui sentadas Conversando conversando. sobre constelação familiar. Para quem não sabe, né, Cássia Isso. Bortolozzi, além de ser nossa astróloga semanal no MATV, é consteladora aí há quanto tempo você já está com essa área, né? Ah, já vai para mais de 8 anos. Já vem aí numa jornada. Uhum. A constelação chegou para mim, né, numa fase como uma ferramenta, agregando já dentro das terapias que eu trabalhava. E para mim, realmente foi o divisor de águas quando eu pude perceber a profundidade e como essa ferramenta terapêutica, ela nos proporciona realmente a olharmos de uma forma completa para a nossa história e não apenas um ângulo, né? A constelação ela traz essa possibilidade, as diversas, infinitas possibilidades sobre um mesmo aspecto. Certo. E eu falo isso por quê? Porque o que é a realidade? Né? Se eu te pergunto, como você define realidade? A gente, para mim, que sou um pouquinho da área de exatas, também é aquilo que eu vejo, que eu Sim. consigo encostar, que eu consigo tocar, que eu consigo sentir. Uhum. Isso
Pra mim seria a realidade. Real. É real, algo palpável, E como você define a sua realidade? através daquilo que eu conheço. Interpretação. Uhum. O fato é um só. Sempre vai existir um único fato. Algo aconteceu. A sua interpretação, a minha interpretação, define a realidade que vivemos. E nem sempre a minha interpretação é igual à sua. Significa que eu estou errada, você está certa, ou vice-versa? Não. São possibilidades diante do mesmo fato. Isso é a realidade de cada um. Então, por isso que tem uma formulazinha simples, né? Onde a gente diz que a realidade é fato versus a interpretação, e eu sempre tenho mais daquilo que eu vejo. Por isso que você já definiu. Não, é aquilo que eu vejo, sim. Uhum. E tudo aquilo que você vê, que você dá força, que você dá peso para aquilo, que você interpreta, coloca um significado naquilo, se transforma na sua realidade, boa ou não boa. Então, quando a gente diz, poxa, algumas situações não saudáveis, não boas estão acontecendo comigo, eu sou responsável por isso? Sim. Doeu, leva para casa que é seu. É. Sim, É. isso que é o grande salto quântico, vamos Que dizer a gente assim, né? aprende. Que Eu é, falo sim porque eu já aprendi, tá, gente? Porque no começo eu achava que também não. mas é um salto realmente fantástico na nossa vida quando a gente dá esse basta de apontar o dedo, de colocar para fora Uhum. responsáveis sobre aquilo que nos acontece. E que a gente tem a oportunidade de falar, eu estou realmente criando isso, por mais absurdo que seja. Mas é o momento que eu tenho oportunidade de transformar isso. E a constelação entra aí de uma forma muito cirúrgica, porque ela traz uma possibilidade de vasculharmos essas possibilidades do que desencadeou, do que te levou a viver e a acreditar tão profundamente e dar um peso, uma interpretação e um significado tão profundo para uma situação. Da onde você traz isso? De que forma você concebeu esse significado? E é aí que as constelações entram. A constelação, ela serve pra quê? Assim, tá, eu vou falar sobre os meus, que a gente começou falando, falar sobre a família, mas o que que ela vai trazer de benefício pra mim? Vida saudável. Isso é bom ou Eu não? acho que é maravilhoso. Ela nos beneficia colocando a gente dentro de uma dinâmica saudável, de um caminho saudável, do fluxo natural da vida. Porque o fluxo natural, a natureza está aí, é o nosso entorno, nos mostrando dia após dia como é possível se regenerar, se reconstruir. Quantas vezes a gente viu a natureza sendo derrubada e Derrubada, ela volta. volta. Um rio, ele pode muitas vezes mudar o curso dele porque há uma interferência, mas ele sempre corre, ele não vai voltar. Um rio não volta. Isso, né? A água do rio sempre vai para algum lugar, né? Ele pode mudar o que você fala, pode mudar o curso. Pode. E a gente pode mudar o nosso curso também, né? Isso. Acho que é. E ir para o todo, ir Aham. para a grandiosidade Uhum. do todo. Está disponível para todo mundo. Esse é o fluxo natural. Mas seguimos algumas leis universais. Então, dentro das constelações, a gente segue algumas leis sistêmicas. E quando a gente vai trabalhando dentro disso, nos corrigindo, trazendo essa autorresponsabilidade, como eu disse logo no começo, eu estou propiciando essa realidade que eu vivo. Muitas vezes inconsciente, e aí que é a grande questão. Vivemos num ritmo tão Frenético, assim, que a gente não para pensar, e para olhar, só reage, né? só reage e não para olhar, poxa, eu sou responsável por essa coisa ruim que está me acontecendo? Não foi o outro que fez pra mim, né? Eu permiti, e por que que eu permiti, para que que eu permiti, de que forma, o que eu posso mexer? Não é da noite para o dia, mas se eu já me permito a olhar dessa forma, eu já dou um grande salto. E o benefício é um só. Você vai restaurando dentro de você o equilíbrio interno, saúde, sonhos, projetos de vida,
objetivos concretos, eu sei para onde eu vou, você vai resgatando e restaurando realmente a sua individualidade. Vamos falar assim, quando que alguém deve buscar a terapia usando a constelação familiar como terapia? Ela vem complementando. Uhum. Ela pode, por si só, né, de uma forma unilateral, resolver, sim, algumas situações emocionais, como ela pode vir complementando todo e qualquer tratamento, seja físico, seja mental, seja espiritual, emocional, seja o que for, ela vai complementando e ajudando a potencializar um resultado que se quer. Então, a gente sempre fala assim, dentro da constelação, a queixa que você tiver. Eu gostaria de entender melhor por que que eu vivo, eu procrastino tanto. Poxa, qual o benefício se você perceber, descobrir o que você está fazendo, porque a procrastinação, sabemos o resultado concreto do que leva a uma procrastinação, independente do que seja, ela sempre vai gerar um atraso. Um atraso ou uma não entrega de algo que você deveria fazer, né? Então, Por que que eu repito? Por que que eu faço isso comigo? Sabendo que é para o meu bem, eu deixo de fazer aquilo para mim. Quantas pessoas falam, eu preciso ir para academia e adia aquilo. Por que que você faz isso com você? Se você faz isso com você, não, mas com o outro, não. Eu paro o que eu estou fazendo, eu cuido do outro. Por que que você cuida do outro e não cuida de você? Essas temáticas. Então, a queixa que você tiver, seja de relacionamento, seja de padrões repetitivos, de doenças, de problemas de relacionamento profissional, afetivo, com os filhos, com irmãos, com exclusões, dependente, aquilo que você sabe que está aqui dentro, que se fosse diferente, a tua vida fluiria de uma forma muito mais natural. E é uma ferramenta que ajuda muito no autoconhecimento, né? Autodescoberta. Autodescoberta, e aí Isso. você se conhecer melhor, conhecer a sua dinâmica, né? Eu acho que vem muito Como daí. você funciona. É, Como você funciona na tristeza, como nas emoções sim. básicas. Vamos pensar em divertidamente. Sim. Como você funciona nessas emoções básicas? Como é a Renata na raiva? O que você faz? Você grita, você bate, você briga, você xinga ou você Engole tudo aquilo. E sorri pleno. implode por dentro? Aham. Como você reage? Tem certo e tem errado? Não. São dinâmicas. Eu acho que o que você falou agora é a chave para tudo, assim. O que é certo e o que é errado. Tá certo? Tá errado? Volto na interpretação. Exatamente. Na interpretação. É um fato. Uhum. Algo aconteceu que eu senti raiva. Ok, eu senti raiva, mas quem estava do meu lado olhou para mim e falou: Meu, para que tudo Que ridículo. isso? Interpretações. É aí que a gente precisa mexer. Porque isso eu trago não só da minha criação, Gasguei. não só da criação, não só da minha infância, mas eu trago isso geneticamente dos meus antepassados. Isso Geneticamente, temos genética e temos a epigenética, é epigenética. que é o meio. Uhum. Ah, tá. O Entendi. meio em que vivemos. Então, sim, a genética, ela traz algumas coisas Isso. intrínsecas, com certeza. Mas existe aquela biologia da crença. Exatamente. É aí que eu ia chegar. Então, porque meu avô teve diabetes, meu pai vai ter diabetes, eu vou ter diabetes. Isso não é regra, isso é possibilidade, né? Isso, Uhum. isso é crença. Isso. É genética, não, tá no DNA, é uma probabilidade. Não necessariamente que eu vá desenvolver. Eu posso reverter isso completamente. Eu uso muito o exemplo da Angelina Jolie nisso, que ela fez um mapeamento genético dela, de que ela tinha propensão a ter câncer de mama, ela foi lá e arrancou a mama, Totalmente. né? Era tão necessário assim? Ela tinha uma propensão. Não significa que você vai desenvolver a doença. Não. Exatamente isso. Poderia desenvolver? É genética? Na constelação, na visão sistêmica, eu já diria, ela tem
algumas questões a resolver com a linhagem feminina, com a mãe dela com Com a a mãe, avó com a- dela. Há algo que não está natural. Por isso, quando a gente, entrando, né, um pouco Uhum. nessa linha, o corpo da gente é muito inteligente. Ele sempre vai trazer para a gente aquilo que a gente precisa acordar e lidar de verdade, para nos tirar da morte ou da loucura. Se conseguíssemos ouvir nosso corpo, ter tempo para ouvir o que o nosso corpo diz, o que o nosso coração realmente diz. Porque eu penso uma coisa, Eu sinto. eu falo outra e sinto outra. São muitas possibilidades só dentro de uma pessoa só, né? Qual é a coerência? Aham. Nosso corpo é energia. Qual a química que eu libero? Peraí, eu estou pensando uma coisa. Eu penso desse jeito, mas eu sei que se eu falar o que eu penso, eu não vou te agradar. Porque eu sei que você não vai gostar. Então eu que vou te agradar. Eu penso assim, mas eu vou falar o que você quer ouvir. O que eu estou fazendo? Comigo, com Comigo. você? Uma hora, isso daí, como é energia, tudo Uma hora é isso- lapso de onda. Tudo é onda. É aquela história, uma hora derruba, né? Uma hora derrama. Uma hora Entra em dá colapso e dá um boom. um boom. Ou rechicoteia, volta para você, ou aquilo explode de uma forma em que realmente a gente se vê sem muito chão. Então, para que esperar chegar nisso? Sinta aquilo que hoje você sabe que não está dentro do natural. Porém, esteja pronta para mexer onde às vezes é necessário mexer. E tem muitas pessoas que não querem. Está confortável, é a zona de conforto. Para eu sair disso, vai demandar um esforço grande. Porque dói, né? E a doença é nada mais, eu costumo dizer para os meus clientes, principalmente quando vem a constelação de doenças, né? De que maneira você vê a doença? É péssima, porque é um negócio que muda a vida, porque é muito ruim. Ou ela está te acordando, ela Pra está alguma. trazendo algo para você para justamente te tirar da morte. Em tempo. E muitas vezes fazendo você repensar no seu dia a dia, né? Na forma com que você se relaciona, não só com você, mas com quem está próximo Com, também, né? com, Porque uma doença faz você parar e refletir, com tudo. né? A primeira coisa que ela faz, né, é você parar e refletir o que está acontecendo. Eu falo que sempre tem 4 etapas, né? A doença. Ela tem a parte energética dela. Nesse momento da doença, que ela está na energia, não temos sintomas nenhum. Mas a gente percebe que a nossa energia já não é a mesma. Então, meu trabalho já não está prosperando como prosperava. São sinais. Pô, se São sinais sutis, né? sutis, mas não, é só um momento da economia. Pode ser que sim. Pode ser. Olhe, preste Uhum. atenção. Eu tô com o mesmo empenho? Não, eu tô com um problema aqui em casa que tá me dando uma dor de cabeça e eu tô no meu trabalho pensando em casa. A minha energia não tá no caminho, ela não Ela tá dispersa, né? dispersa, já é um sinal. Então, Então, quando a doença, assim, a gente começa algumas sutilezas acontecendo, é um sinal. O segundo que a gente fala é o funcional. Opa, eu tenho um sintoma. Então, por exemplo, eu tenho uma queimação, vou pegar um estômago da vida. Tenho uma queimação forte, eu vou no médico. Primeira coisa que ele vai pedir, exame, endoscopia. endoscopia. Vamos ver como está. Vamos botar uma caveirazinha dentro do seu nariz. Isso. E aí, não tem nada. Não tem nada. Tá bonitinho, tá limpinho. Esse é o funcional. Não tem nada. Mas você tem aquele Eu sintoma. tô sentindo. É. Aí ele olha pra gente e fala, olha, tá aqui, tá vendo? Não Não tem tenho nada. nada. Fica tranquila, vai pra casa. Ah, não tenho nada. E é aquele trem queimando. Terceira etapa, orgânica. Aguda ou crônica? Aí ela começa a ficar mais real, né? Isso. Aí sim o médico vai achar Aí vai realmente. achar. Porque aí já transbordou. Já veio pro físico, Uhum. definitivamente. Aí sim, vem a etapa, as medicações, vamos, trata-se os sintomas, a melhora acontece, há uma cura. Física. É o que você falou, tratou o quê? Sintoma, né? Perdão. É. Sintoma. E aí? Ela vai voltar ou não vai voltar?
Se eu não olhar para aquilo, realmente falar, cara, mas qual a causa disso? Ah, é porque eu comi fritura, porque eu comi isso, que eu comi aquilo. Não, é mais profundo, é emocional. Se eu não parar para falar o que meu corpo está falando para mim, porque a mesma pessoa que comeu a mesma coisa que eu não está com queimação. Então, o que que tem de tão diferente assim na comida dela da minha, que Que em eu mim tá... É. desenvolvi uma gastrite Uhum. e você não. É. É isso que a constelação ela consegue aprofundar e ir atrás da causa, né? A gente costuma dizer o 5 para 1, né? Por exemplo, você está olhando a tua mente e essa área você domina muito bem, Renata. A tua mente consciente, Sim. ela enxerga o que está aqui. E a primeira etapa de um processo terapêutico, todo mundo vem com as máscaras. Eu vou te contar o que me interessa. E dependendo de como você tratar esse momento, nós vamos ficar na superficialidade, nós vamos ficar na máscara e você não vai atravessar pela sombra, porque atrás da máscara tem É a a sombra. sombra, tem realmente o que eu preciso enxergar. Mas só vai depender de mim, né? Mas e a sua mente consciente não quer ver isso, porque isso aqui é o que dói. É. E mexer no que dói, ela não quer. Não. É. Muitas vezes o consciente não quer, mas você, lá dentro, você quer. Então, é se dar a oportunidade, né, de remexer algumas coisas que vai doer. Como adulto que somos, Exato. quem não quer mexer com dor? A A criança. criança. E é aí que é a dinâmica. Quando a gente se coloca na posição de adulto e fala, poxa, o que eu quero para minha vida? Né? É muito interessante na terapia sistêmica mesmo, né? Quais são os seus projetos de vida? É, Cri, cri. trava. Trava. O que você pensa que você vai. Como você vai estar daqui a 2 anos? E não é muita coisa, né? Não. Ah, vou fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Oi. Então tá. Então pronto. E tá tudo certo. Você quer estar fazendo a mesma. E tá bom? Não, não tá bom. Ah, né? Então, peraí. Quais sonhos? Quais projetos? E daqui a 10 anos? Ah, não consigo pensar nem para 2, imagina para 10. Esse vazio existencial. Cada vez mais isso vem acontecendo. E o que é esse vazio? Da onde está vindo esse vazio? Essa falta de perspectiva, de vida. Às vezes até medo de planejar o futuro, né? Porque foi o que eu te falei, é um fluxo natural. É um caminho de ida, não tem caminho de volta. O rio não Não volta para volta. trás. Não volta. O mar, ele pode ter uma força que recua. E o que ele faz a hora que ele dá aquela recuada? Ele Vem. volta com tudo, né? Então, essa história de falar que foguete não dá ré, a gente esquece porque Elon Musk já voltou atrás, já deu um jeitinho foguete dar ré. Então é o rio que não volta, você tá entendendo? Né? Muda o discurso, esquece o foguete, pensa no rio. Excelente. Não, gente, o foguete não dá ré. Esquece, caiu por terra. Elon Musk tirou isso de um monte de gente por aí, mas esquece. O rio segue só um fluxo, só Não para um tem lugar. como o rio voltar para trás. Não tem. Só de forma artificial, Não, né? Então, sem dúvida. como tudo que você Assim consegue como um manipular. foguete, Isso. volta É, porque artificialmente, porque na isso. verdade ele foi feito para sair, né? Só para ir para frente, mas dá para voltar. E é mecânico. Nós estamos E falando isso, da da natureza. natureza. A natureza, ela flui. Flui para a vida. Flui para a vida. É isso que a gente precisa olhar. Vida. E vida em qualquer lugar. Se você olha lugares devastados, bomba de Hiroshima, se você for lá hoje, a natureza já tomou conta. Existem plantas, Isso. existem árvores onde nada existia. E brota. E ela conseguiu, porque para a natureza, como a gente é muito racional, então você fica tentando achar desculpa para tudo. Ah, eu não consigo porque eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo porque eu não, não, porque eu não tenho carro. Ah, não, porque eu não tenho moto. Ah, não, você não tem duas pernas. Até quem não tem faz, né? Quando tem vontade, faz. E a natureza é isso. Esse eu não tenho, eu não Uhum. consigo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não isso, eu não. Isso são frases de um adulto ou de uma criança? Volto a Volta. falar isso. É chato? É, mas é a grande verdade. O momento em que você se reconhece um adulto infantilizado, dói pra caramba. Dói. Vou dizer que dói, tá? Posso dizer, como pessoinha aqui. Só que Dói. é a única forma de você olhar pra você e falar, basta.
Um adulto é capaz de desenvolver a habilidade que ele quiser. Pode levar 1 ano, 2 anos, mas ele desenvolve se ele tem o seu para quê, Renata. Uhum. E eu falo muito para quê. Não é por quê, né? Não. E isso até é chato nas terapias, porque o pessoal fala assim, pra quê? Pra quê? A Não hora que você aguento mais ouve, seu você, pra para quê. que você vai fazer isso? Aí você dá vontade de levantar e ir embora, né? Mas Aí assim, mas a verdade, assim, né, que eu sinto dessa diferença de um porquê. Um porquê você busca no teu raciocínio lógico, justificativa, explicação, historinhas. Racionalmente, você vai buscar a muletinha que isso. está te acompanhando já há muito tempo. E você vai achar todas as desculpas possíveis e que qualquer um ficar, ai, coitado, tem toda Isso, razão. todas. Já o para quê? Ah, por que isso? Não. Para quê? Trava. Para quê vai te conectar O emocional, né? com a alma, com o Vai te dar coração. a razão emocional do para que você precisa daquilo. Isso. E aí sim começa a mexer, né? Você começa a abrir um outro campo que até você mesmo não estava se apercebendo dessa máscara social que a vida nos força a colocar, sim. Nos força. Só que nós temos uma essência e a gente esconde essa essência até da gente mesmo. Eu acho que o que você falou agora me veio assim um exemplo assim, eu não vou usar biquíni no jantar de gala, entendeu? Isso. E eu não vou de roupa de festa para Isso. um beach club, né? Eu acho que é nesse sentido. Eu Isso. preciso, né? A minha essência vai estar dentro de mim em qualquer um desses ambientes, mas eu preciso também estar adequada, Perfeito. me adequar em algumas situações. Fundamental. Uhum. Só que eu preciso me conhecer e saber aonde usar essa máscara. A grande questão é que a gente usa até com a gente mesma. Criamos histórias, acreditamos nessas histórias, nessas mentiras que contamos para nós mesmos e não percebemos o que vamos fazendo com a nossa vida. E aí chega um momento em que ou a doença vem ou algo vira a tua vida do avesso, para que você olhe e fale, para, o que eu estou fazendo comigo? E aí a ferramenta, né? Eu gosto muito de falar que é uma ferramenta, sim, de ajuste, é um campo morfogenético, a fenomenologia. Há várias formas, assim, da gente explorar a constelação, seja individual, eu com você, com bonecos, seja com bonequinhos na água, em grupo, com pessoas, que aí entra a fenomenologia. Vamos lá, né? Fenomenologia. Do começo da palavra. Fenomenologia. Entra ela mais, né, com mais força, mas o campo morfogenético, ele nada mais é do que a possibilidade de você enxergar isso que eu estou te falando, um fato, com outras perspectivas, dali sim ajustar para um caminho saudável, sentir o que é um caminho saudável, e o que é um caminho saudável, né? O que é ser um adulto saudável, o que é exercitar, que eu falo tanto, vamos exercitar o eu adulto. E o eu adulto saudável é aquele que olha para a vida. Quando eu falo esse olhar para a vida, significa o que? Eu tenho que ignorar meus pais, não, em hipótese alguma. Pelo contrário, a minha força toda vem da minha família de origem. Mas se eu fico presa à minha família de origem, por alguma situação que seja, por uma questão de doença, por uma questão de financeira, eu não estou indo para a vida. Eu estou vivendo mesmo no núcleo, eu estou vivendo olhando para trás, porque eles vieram primeiro. E assim como eles um dia foram crianças, eles cresceram, casaram, tiveram filhos, construíram a história deles, e eu preciso seguir para o mesmo caminho. Construir a minha história, dar continuidade àquilo que eu recebi. E o que eu não gostei, ou o que me faltou. Muitas pessoas ficam presas no que faltou, e não no que você pode fazer daqui para frente, né? E se eu fiquei preso no que me faltou, eu sou adulta. Peraí, eu me dou isso. Ninguém mais precisa me dar isso. E eu também não preciso provar nada para quem veio antes de mim. Eles fizeram
o suficiente mesmo. É simples e complexo ao mesmo tempo. Porque quando a pessoa está na dor, nada é o Nada suficiente. Faltou tanto. Então, está na criança, está na carência, está numa ausência de si mesmo. E o adulto, ele se fortalece dele, ele se preenche dessa criança. E ele se olha e reconhece, caramba, eu não sei fazer isso, mas eu posso aprender. E não ficar ali choramingando, eu não sei, não consigo. Não, vai lá. E parar a vida. E Porque paralisa. É a zona de conforto. Sim. Tanto, se não fosse conforto, não chamava zona de conforto. Aí você fala assim, é zona de conforto, eu tava me sentindo presa num relacionamento, é zona de conforto, eu não consegui ir pra vida. Por pior que seja, porque é aquilo com que você tá acostumado. Pode ser ruim pra você, pode te fazer mal, mas você tá acostumado com aquilo é a sua realidade. E a hora que você se preenche de você, que você mira, você olha pra tua vida, você olha pros teus projetos, você se preenche do todo que veio antes de você, colocando limites naquilo que não foi bom. E limites que eu falo realmente muitas vezes, manter distância. Uma distância saudável, não é exclusão. Não é dizer isso daqui nunca mais na minha vida. E ferrou do mesmo jeito. Tem uma frase que eu gosto muito, que é tudo aquilo que eu excluo, tudo aquilo que eu nego, ou tudo aquilo que eu reclamo. E reclamo. Duas vezes. Eu clamo 2 vezes. O clamar é o pedir, né? O pedir com tanta força. Se eu reclamo, eu tô pedindo 2 vezes aquilo. Do ruim. Porque eu tô reclamando daquilo. Então, se eu saio desse movimento, me preencho de mim e olho para frente, ajustando sim, corrigindo, e muitas vezes precisamos corrigir a rota. Colocar em ordem, função em ordem. E a constelação, ela trabalha muito com as funções, com a função materna, a função paterna. Mãe é uma coisa, pai é outra. Função materna e função paterna é diferente. Então, a hora que você vai enxergando, ampliando a tua consciência, percebendo isso, essa função, quem fez, como que eu trabalhei isso dentro de mim, como é a minha relação com a minha mãe, com o meu pai ausente, pai distante, pai que abandonou. Essas histórias são... E tem muitas por aí, mas é o que você faz com elas, né? O que você falou. É quando você... Porque quando criança, naquele momento de criança, quando, sei lá, seu pai foi embora, ou bebia muito, chegava em casa, batia na mãe, você criança via aquilo, você criança viu aquilo, mas hoje você é adulto. E se você ainda olha para isso com o mesmo olhar de criança, a sua dor não some. Não. E a tua vida... E você não consegue fluir. Isso, a tua vida tá parada... Lá em criança. Então, quer dizer, como que eu vou conseguir concretizar projetos se eu não saio daquela energia de criança? E isso precisa estruturar essa criança. A constelação, ela traz essa possibilidade. Primeiro, de você olhar... Porque eu não vou poder voltar lá, mas sim eu posso mudar o meu olhar para aquilo que eu sofri. É aquilo, o trauma vai sempre continuar. Sim. Ele não tem como você eliminar. Não tem. Isso é mais do que claro. Tem o como eu vou ser daqui pra frente. O que eu faço com isso, não o que foi feito, né? E o aprendizado, Renata. Tudo, a dor, ela sempre vai estar ali, mas a sabedoria é esse aprendizado. O que essa dor me fortaleceu? Não, ela me prejudicou. Você tá criança, você tá olhando só procurando continuar no estado de vítima. O triângulo dramático, né, que a gente vive. A gente vive em três polaridades, ficando nessa tríade. Ora, eu tô vítima. Então, se eu tô vítima, coitadinha de mim. Nossa, eu não tô bem, me ajuda. Alguém vai olhar para mim, salvador. Eu ativo o oposto. Dependência e codependência, porque o salvador precisa da vítima. Só que o salvador, além de precisar da vítima, ele tem em quem mirar o ataque, que é o acusador que fez aquilo com a vítima. Porque se eu sou vítima, alguém fez algum mal para mim. Então, foi alguém que me atacou. Isso. Né? Isso. E aí, alguém veio me salvar. Isso. Podemos mudar para mocinho, bandido
e super-herói. Podemos mudar para isso. Tem vários arquétipos que Arquétipos, conseguimos colocar. Mas é bem isso. Então, quando eu estou na vítima, o que eu estou fazendo comigo? Estou extremamente infantilizada. Completamente na criança. Porque a criança, ela é Ela é incapaz. desprotegida, ela não tem força para se defender. Ela precisa realmente de alguém para nutrir, para cuidar, para proteger. E eu adulto, sou eu adulto, né? Eu tenho tudo isso dentro de mim, né? Deveria ter. Deveria. Né? Então, esse é um processo. A constelação hoje, ela é, afirmo dizer mesmo, ela é uma das terapias, assim, que, se bem feita, se bem, falo termo cirúrgica, né? Porque realmente você precisa compreender uma dinâmica dentro, não é tão simples assim, você, eu sou consteladora, colocar os bonequinhos, você Não, pode gerar uma confusão muito maior. Você pode piorar a situação, né? E hoje a gente tem cursos aí de constelação de um final de semana. Eu ia falar, como em tudo na vida, né, Cássia? Tudo hoje, assim, tem, obviamente, aquela linha profissional, né, preocupada, e tem aqueles que querem se aproveitar, como em qualquer lugar, né? A gente vê muito isso em todo lugar. Então, você tem que ir um profissional que realmente seja correto, né? Tem uma formação, tem sem dúvida. Já tem aí um histórico, óbvio, todo mundo começa do zero, mas ele tem ali já alguma coisa. Quando você começa sempre como aprendiz de alguém. E me atrevo a te dizer, não tem fim. Não tem aprendizado fim. Não tem, né? Não tem. E quanto mais você estuda, mais você percebe que tem áreas, outras coisas para você aprender. A neurociência é algo inesgotável. Sim. Inesgotável. E quanto Porque mais o nosso cérebro é muito plástico, então a gente aprende muito, e olha que coisa linda, né? Ele é plástico, quer dizer, eu tenho a capacidade de moldá-lo, de criar novas conexões, de criar novas sinapses, novos caminhos neurais. Isso comprovado cientificamente. Isso sim. Comprovadíssimo. Porque uma das questões maiores, eu acho que envolve a constelação, é que a constelação familiar não tem comprovação científica, não tem estudo científico que comprove, mas tem fatos que acontecem depois. Sim. E para que eu preciso da comprovação? Ela não estou falando que ela é a cura do século. Sim. Não, ela é uma ferramenta de cura. Ela é uma ferramenta de acessar o teu inconsciente, como você foi modelado, como você vem conduzindo a sua história, vem conduzindo a sua vida e o que você pode fazer por você. Então, sim, é um processo. Né? Tem muitas pessoas que falam, já fui, não é nada, não entendi nada. Isso. Porque depende de cada pessoa se ela está aberta realmente a trabalhar. E as formas de constelar. Essa é a questão. Ela bem trabalhada, de uma forma consciente, a constelação trabalhada, o facilitador consciente, olhando o cliente, não... o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aquela dor de estômago que eu te falei. Eu tô com dor. Não tem nada. O médico está olhando a doença ou está olhando o paciente? Está olhando só a doença. A doença. A constelação não olha o doente, a doença. Ele olha a pessoa, ele olha o todo. E se tem alguma coisa ali para trabalhar, vai aparecer, mas é o todo. É o que todo, não é a parte. Isso. Essa é a questão. E baseado principalmente em leis, né? Em 4 leis universais. As 3 que são das ordens do amor, que a gente fala da lei da hierarquia, pertencimento e o equilíbrio. E a lei que a gente usa tempo e espaço, que é uma 4ª lei que eu introduzo muito nas constelações. Então, quando a gente fala da hierarquia é sempre algo ou alguém veio primeiro. Sempre, em tudo na nossa vida. Alguém veio primeiro. Menos o primogênito. O primeiro filho é o primeiro filho. Desde que a mãe não teve um aborto antes. Porque se a mãe teve um aborto antes, ele é o segundo filho. Ele é o segundo filho. E muitas vezes isso é o que você falou da exclusão, isso é excluído da família. Né? Lembra do primeiro que eu te falei da parte da doença? Energia? Muitas vezes, nesse momento,
percepção de que houve um aborto antes de mim é o fluxo da energia que eu não estava vendo e ali estava barrado. O simples fato de vir para a segunda lei, que é o pertencimento, que aí é a inclusão, Sim. isso faz com que eu coloque aquele pedacinho no fluxo natural. Porque reconheci, eu não sou o primeiro, eu sou o segundo. Então, hierarquia, até mesmo namorados, relacionamentos. Até corporativamente, né? Quando você entra num ambiente novo de trabalho, existe uma hierarquia lá dentro, quem veio primeiro que você, né? Então também tem. Então dá para você levar isso para todas as áreas da vida. Na organizacional, que é a constelação organizacional, muitas vezes existe algumas situações que eu já peguei de empresa, o fluxo barrado e funcionário bom, só que o que havia sido demitido antes. Foi até um trabalho muito interessante. Por quê? O que levou aquela pessoa a ser demitida? Ok, estava certo, mas esse substituiu. Como os que estavam lá viram esse que substituiu? De que maneira os que estavam lá perceberam aquele que saiu? Ele saiu de uma forma tranquila, saiu revoltado, saiu brigado, ele fez algo que devia, que não devia. Como ficou aquele espaço que eu chego e ocupo? Não tem por onde. Aquele pertence, o que saiu pertence, por mais que ele fez alguma coisa que realmente deveria ser mandado embora, mas ele pertenceu ao quadro. Sócios que são excluídos, dinâmicas e dinâmicas. Isso dá pra... Dentro, por isso que eu te falei, dentro do pertencimento e da hierarquia. Sim. Hierarquia, sempre alguém vem primeiro. Sentimentos, né? Não, nunca mais quero sentir isso. Não exclua, acolha. É que aqui eu acho que não sai na filmagem, mas eu brinco muito com essa questão da sombra, né? Quanto mais perto da minha sombra, quanto mais eu integro a sombra dentro de mim, mais realmente eu controlo. Quanto mais eu vou negando, quanto mais eu vou... Ela vai aumentando, né? Só fazer na parede, isso é até um exercício. Faz ali na parede, você vai vendo o tamanho que a tua mão vai ficando. Ela vai ficando gigante. Enorme. Quanto mais eu me afasto daquilo, mais aquilo te engole, mais aquilo toma conta de você. Então, quanto mais eu reconheço aquilo, mais próximo eu chego daquela dor, daquilo que eu quero esconder, mais eu resolvo. Mais eu resolvo, menos aquilo vai me assustar, vamos falar assim. Menos eu vou viver daquilo. Porque eu integrei, eu não estou negando mais. É muito amplo, né, esse universo. E aí a gente tem a terceira lei, que é a do equilíbrio. Equilíbrio é nivelamento de troca, dar e receber na mesma proporção, mas a gente tem o equilíbrio horizontal e o equilíbrio vertical. Quando a gente fala do equilíbrio horizontal, eu e você temos uma relação em que eu dou, você recebe. Você dá e eu recebo. Precisa ser nivelado. Se só eu vou dando, isso é entre casais, isso é entre amigos, isso é entre colegas de trabalho, até mesmo chefe e funcionário. Mas o que acontece? O chefe paga um salário, o funcionário deve a responsabilidade com que ele foi contratado. Isso é um relacionamento horizontal, de dar e receber, que é o que realmente muitos se perdem nesse desequilíbrio. Entra muito o fazer pelo outro para agradar. Olha, faz muito e não recebe, e aí fica em débito, né? E aí te machuca, porque eu faço tanto por ele, não faz nada para mim. Isso. Só que não percebe que é isso. Eu faço, o outro faz também. Mas eu não permito ele fazer o suficiente. Eu vou lá e faço mais. Esse daqui vai sempre ficando menos. Uma hora não aguenta. Não vai conseguir, essa relação não vai ter um gap tão grande que a coisa se arrebenta, né? Se arrebenta. É aí que as relações se acabam, né? E acabam de um jeito ruim. Já quando eu falo do equilíbrio horizontal, quando eu falo do equilíbrio vertical, pais e mães dão, os filhos tomam. Filho não deve nada para pai e para mãe. Você não tem ideia o que eu acabei falando para o meu filho, por exemplo, né? Eu dei minha vida por você, eu deixei de viver tantas coisas. Você não sabe como eu trabalho tanto para pagar essa escola para você. O que eu estou fazendo? Eu estou cobrando dele. Está cobrando dele algo que você tem que dar, né? Eu estou dando.
É função Uhum. de pai e mãe Nutrir, né? Com tudo que é básico pro para filho. que ele vá para a vida. Isso. Até os 18 anos é uma criança. Termos, né? Até os 12 é uma criança. Dos 12 até os 18, você está caminhando. 18 anos, você está um adulto. Mas o que define um adulto? Duas coisas muito básicas: sexualidade e autonomia financeira. Se eu não tenho autonomia financeira ainda, eu estou indo para uma universidade, ainda dependo financeiramente, eu não estou 100% como um adulto, mas estou caminhando para isso. O que acontece muitas vezes é esse sentimento de dívida que foi gerado entre pais e filhos. O filho não consegue realmente sair Devolver daquilo, né? e sair, porque está sempre como se eu Tivesse devo. devendo. Eu tenho que o tempo todo estar olhando para trás, porque realmente minha mãe fez de tudo para mim. A vida dela sou eu. Você está indo embora, você está indo morar fora do país. Nossa, vai dar tudo certo. Eu vou morrer de saudade. Eu não sei o que vai ser de mim aqui sem você, mas eu estou torcendo muito que dê certo para você. Que mensagem é essa? É muito contraditório, né? Subliminar. Mas é o que a gente vê de monte. E inconsciente da própria mãe. Porque, Sim. no fundo, toda mãe quer que o filho vença na vida, mas não percebe o cordão que não. Quem tem que cortar? A própria mãe. A própria mãe, não o filho, né? Tem que cortar e autorizar. Uhum. Vai, eu te autorizo. Né? Siga o seu sonho, a sua história. Que muitas vezes é diferente do que eu sonhei para você. E tudo bem. E tá tudo bem. Tudo bem. Desde que seja um adulto. Sim. Enquanto ainda existe uma dependência, é esse equilíbrio horizontal que eu tô falando. Eu dou. E eu dou. Eu, como mãe, Tá dou. no meu limite? Isso. É possível para mim? Só que muitas vezes é aí que a criança ficou paralisada, né? O que era suficiente foi insuficiente para você. Então a minha mãe não me deu isso, eu quis tanto isso, ela me negou isso. E cresce nessa busca. Nessa busca. Ok, um dia conseguiu, acabou. Porque a motivação foi para poder Provar para a mãe que era capaz. que era capaz. Uhum. E não que era para Pra ele. ele. Quando vai mudando, vai expandindo a consciência. E Einstein já dizia, né? E uma vez expandida, nunca mais volta ao seu estado natural. Não. E Exatamente. vem contrapondo aquilo. Tem coisa que a gente olha e fala assim, ai, santa ignorância, né? Eu preferia não saber. Muitas vezes, muitas coisas, eu falo assim, como era bom quando eu não sabia. Agora eu sei, eu tenho que fazer algo com isso. Eu preciso, Corre, né? preciso tomar uma atitude de adulto e fazer alguma coisa com isso. É verdade. Isso. É um papo para muitas horas de conversa sobre isso, né? E eu quero que você deixe, né, assim, como que as pessoas podem entrar em contato e saber mais e usufruir dessa ferramenta. Eu falo usufruam, porque eu usufruo dela também. E é muito interessante. Como que as pessoas podem te encontrar? Sabem mais ou menos porque assistem o MATV, mas, né? Atendo presencial, atendo também no formato online, tanto para constelações individuais, em grupo, as terapias e mentoria sistêmica, então aí já é um trabalho de mais sessões, Mais longo realmente prazo, né? um pouco mais longa. Aqui em Rio Claro atendo na clínica, na Nato Via Vida, ali próximo ao shopping, na Avenida 11, entre Juan e Zero, número 36. Meu telefone é 19 98122 7659. O Instagram é @CássiaBortolozzi. E quero aproveitar, fazer um convite para vocês no dia 24 e 25 de agosto. Eu terei um workshop online, 100% online, que é a cura da criança interior e exercitando o eu adulto. É bem o que a gente conversou um pouco aqui hoje, então são várias dinâmicas. Sou eu e uma amiga minha de Brasília, que é a Bianca Queiroz. Então, estaremos sábado o dia inteiro e domingo com exercícios, ferramentas, onde a gente vai trabalhar profundamente um pouco disso tudo que a gente falou aqui, para que você realmente encontre essa criança, encontre essa dor e
e tem a possibilidade aí de exercitar de uma forma consciente o eu adulto e de uma vez por todas dar um salto, um passo diferente na sua história e ir em direção à vida. Eu vou dizer para você que tá vendo aí, vai, porque eu já fiz. Chama mergulho sistêmico, eu já fiz. E muda a sua perspectiva em relação às suas atitudes, em você reconhecer realmente quando você está bancando a criança na sua vida adulta, né? Dando desculpinha, achando razões para qualquer coisa e não assumindo a responsabilidade. Vale muito a pena para você entender. E tem horas que você faz a coisa e fala, peraí. Aí você para, raciocina, racionaliza e entra no seu eu adulto, fala, para de chorar, criança, porque eu adulto preciso corrigir isso aqui, alguém tem que fazer alguma coisa. E só sou eu que posso fazer por mim. Então vale muito a pena. Só deixando de dica, né? Tem um desenho animado que é pura constelação familiar, que é o Coco. Coco, é verdade, a vida é uma festa. A vida é uma festa. É uma história riquíssima, fantástica. Primeiro que é uma delícia assistir esse desenho. E ali você vai conseguir perceber muito o que significa o pertencimento. E a exclusão também. A exclusão, né? Então, o que é a lei do pertencimento, a própria lei da hierarquia, todas ali, né? Você vai detectando. E está, assim, no Netflix aí, a segunda temporada de Uma Nova Mulher. Exatamente, era outro que eu ia falar agora também. Também traz uma reflexão profunda sobre essas histórias, as histórias de família. E é uma forma visual de você entender o que a gente estava falando aqui, né? Isso. Porque ali você tem todo o contexto artístico para você poder manipular os pensamentos, né? Então dá para ter uma ideia e sentir um pouco mais. Então vale a pena. Então, Coco, né? A vida é uma festa. E constelação não é só em grupo, né? Há muitas pessoas que se travam, falam assim, eu não consigo me expor na frente de um grupo. Não. A individual, ela te permite justamente essa intimidade mais próxima, né? E você realmente ter um trabalho individualizado. A de grupo, ela traz aí um outro formato. E Uma Nova Mulher mostra as duas formas, tanto a coletiva quanto a individual. Então, vale a pena você conhecer um pouco mais. E se quiser ir mergulhar e se conhecer melhor... 24 e 25 de agosto. A gente já está divulgando aí. É só entrar na minha rede mesmo, no Instagram. Tem lá já o link na bio. Vale a pena. Vale sim, muito. Obrigada, Cássia, pelo papo. Acho que muita gente aí vai despertar algumas reações alguns fatos que acontecem na vida da gente, como a gente reage. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. E você aí que ficou ligado com a gente, não se esqueça, curta o nosso canal, ativa o sininho, compartilha com quem você conhecer, espalha isso, porque para quê? O Viva Mais está aqui para isso, para espalhar, né, conhecimento, para você se conhecer cada vez mais, para você conhecer o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Até o próximo. Gratidão.